Vou ler dois excertos de textos de Pessoa para a compreensão da frase "Minha pátria é a língua portuguesa". E vou preceder a leitura de um curto texto meu. "Minha pátria é a língua portuguesa" é a frase de Fernando Pessoa mais citada por gente de todas as condições, mas, na minha opinião, é citada a partir de a terem ouvido a outros, ou de a terem lido em jornal, ou revista, ou ouvido na rádio ou TV, mas sendo muito raros, mas mesmo muito raros, os que a leram no seu contexto e os que conhecem outros trabalhos em prosa do autor que permitam perceber o seu real significado. Isso nota-se, em alguns, desde logo, porque acrescentarem no início da frase o artigo definido "a", que não consta do original. Mas, mesmo que a citação seja correta, percebe-se que a maioria das pessoas não a leu no contexto do livro do Desassossego de Bernardo Soares, onde apareceu, nem conhece outros textos em prosa de Pessoa sobre a mesma questão, porque tira da frase referida conclusões opostas às que tiraria se a conhecesse no seu contexto. Aliás, nem vale a pena em geral discutir com quem nos atira com a frase à cara num sentido que horrorizaria a Pessoa. Portanto, vou ler dois pequenos textos em prosa. Um excerto do livro do Desassossego, em que a frase referida se insere, um excerto de outro texto em prosa de Pessoa intitulado "Sobre Portugal, Introdução ao Problema Nacional". Ambos os textos estão disponíveis no arquivo de Pessoa na net. Porque os excertos ainda são extensos, cortarei em ambos alguns parágrafos, mas tudo o que eu disser corresponde exatamente ao que consta das obras de Pessoa referidas. Devo fazer uma última advertência. Muita gente que não conhecia estes textos, quando por acaso é confrontada com eles, comenta que a sua opinião sobre Pessoa piorou. A culpa não é claramente dele, mas de quem se enganou em entendê-lo. Do livro do Desassossego de Bernardo Soares. Gosto de dizer. Direi melhor. Gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, transmutou-se no desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento num delírio passivo de coisa movida. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bate, a ortografia sem Y, como o escarro direto que me enoja, independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa, vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-a do silvério manto régio, pela qual é senhora e rainha. E agora um excerto do texto Sobre Portugal, Introdução ao Problema Nacional. A base da pátria é o idioma. Porque o idioma é o pensamento em ação. E o homem é um animal pensante e a ação é a essência da vida.
O idioma, por isso mesmo, que é uma tradição verdadeiramente viva, a única verdadeiramente viva, concentra em si, indistinta e naturalmente, um conjunto de tradições, de maneiras de ser e de pensar, uma história, uma lembrança, um passado morto, que só nele pode viver. Não somos irmãos, embora possamos ser amigos, dos que falam uma língua diferente, pois com isso mostram que têm uma alma diferente. Estamos neste mundo divididos por natureza em sociedades secretas diversas em que somos iniciados à nascença e cada um tem, no idioma seu e no que está nele, o seu toque próprio, a sua própria palavra de passe. A vida, social ou outra, é essencialmente a ação. E o pensamento é a ação, é a palavra, falada ou escrita. E a palavra escrita é a palavra falada, para quem não nos pode ouvir, quer porque esteja longe, quer porque não tenha ainda nascido. A base das relações sociais é, portanto, o idioma. Não somos irmãos, socialmente falando, senão daqueles que falam a nossa língua. E tanto mais, quanto mais falem a nossa língua, isto é, quanto mais nela ponham, como nós, por ela ser a língua-mãe deles, como nossa, toda a sentimentalidade instintiva, toda a tradição acumulada, que a estrutura, o som, o jogo sintático, idiomático, trazem em si. Desde que duas regiões da mesma língua se separem em estados diferentes, desde logo começa-se a estabelecer uma diferenciação na estrutura da língua, útil e impalpável umas vezes, acentuada em outras, mas a separação em duas pátrias tende sempre a ir tornar-se uma separação em dois idiomas. Repito as duas partes que me parecem mais significativas. Odeio a página mal escrita como pessoa própria, a sintaxe errada como gente em que se bate, a ortografia sem Y, como o escarro direto que me enoja, independentemente de quem o cuspisse. A palavra é completa, vista e ouvida. Desde que duas regiões da mesma língua se separem em estados diferentes, desde logo começa a estabelecer-se uma diferenciação na estrutura da língua. Mas a separação em duas pátrias tende sempre a tornar-se uma separação em dois idiomas. Espero que tenham percebido.